Boa tarde a todos e desejo-vos uma boa sessão de trabalho. Queria agradecer a presença do Nuno Poço, que mais de um orador também já é um parceiro e um amigo, que participa pela segunda edição e que vai tratar aqui de um tema que vai ser não só desafiante, como vai certamente provocar imenso debate, que é um bocado o que se pretende. Portanto, temos aqui 45 minutos de trabalho. Estejam à vontade, bom resto de dia e bom resto de sessão. Obrigado, Nuno. Obrigado, Filipe. Ora, agora formalmente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, espero que estejam a gostar do evento. Para mim é um gosto estar cá pela segunda vez. Agradeço, obviamente, o convite endereçado pela organização e a todos os parceiros que fazem com que este evento aconteça. E hoje vamos então falar de automação, vamos falar de criação de robôs e vamos tentar mostrar-vos aqui algumas formas como nós podemos implementar alguns softwares que nos podem ajudar comercialmente. E o desafio é, daí a que pus as 24 horas, é que seja rápido. Porque muitas vezes, aliás, aquele amigo costuma dizer muitas vezes, antes feito do que perfeito, verdade? Pronto, então é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Vamos tentar colocar alguma coisa na mesa, alguma coisa a rodar, para nos ajudar comercialmente, ou mesmo em termos de marketing, e vamos ver como é que isso pode ser feito num dos casos em específico, porque é só meia hora, porque quero abrir também tempo para as perguntas. Ora, então, vamos começar. Então, esta é a promessa. Criar a máquina de vendas em menos de 24 horas. E então vou dividir isto em duas etapas. A primeira, tendo em conta que há aqui algumas pessoas, inclusive, que têm especialidade de marketing, está ligada com o marketing em si. Como é que nós fazemos para aplicar estas máquinas na atração? Vamos tentar fazer geração de leads, inbound, vamos tentar usá-las para atrair pessoas até nós. No final, vou falar um pouco também no outbound, ou seja, como é que nós podemos aplicar alguns destes automatismos para chegar ao nosso cliente ideal. Então, começo por introduzir um livro, não sei se vocês conhecem este livro, Traction, já ouviram falar? Este é um livro do Gabriel Weinberg e Justin Mares e fala sobre 19 canais possíveis para nós crescermos um negócio. Temos várias formas de o fazer, utilizando marketing de todo o tipo, e nós vamos falar hoje, no que toca ao conteúdo desta palestra, exclusivamente do marketing por engenharia. Não sei se isto traduz assim corretamente em português, marketing by engineering, não é? E, portanto, o objetivo é criarmos software, peças de software, para que os nossos utilizadores os usem para se informarem e para percorrerem a jornada de compra. Ora, segundo a Gartner, e aqui tem muito a ver com o meu entendimento deste marketing by engineering, para mim isto é by enablement, é potenciar a jornada do comprador com uma peça de software que nós lhe fornecemos para que ele se qualifique ou não. Porque uma parte importante da venda é também fazer a qualificação de quem é que é o nosso comprador e quem é que não é. Quanto mais cedo, melhor. Nós não queremos trabalhar com todos, não é? E então, muitas vezes, esta ferramenta pode ajudar neste processo, mas também os ajuda a tender para nós. E então, o Gartner dá-nos aqui alguns conselhos e focam-se essencialmente nestes 4 pontos lá em cima, a laranja. A primeira é que o conteúdo que nós criamos, esta peça de software, convém que seja relevante para o nosso cliente. Okay? Depois que seja fácil de utilizar. Eu não quero um software em que eu quero fazer uma simulação, uma coisa do género, e que seja muito difícil de utilizar, em que eu tenha que ter 1001 passos, eu vou ficar cansado ao meio do caminho e vou desistir. Mas, principalmente, aquelas duas de baixo fazem todo o sentido. Tem que ser útil para mim. Porque se eu faço uma peça de conteúdo que tem o único objetivo de tentar começar já a vender, eu vou estar a fazer com que a minha taxa de conversão caia. E, portanto, queremos que seja útil para estas pessoas. E talvez, das mais difíceis, dependendo daquilo que nós estamos a implementar, que seja credível. Porque muitas vezes estamos a usar dados que recolhemos ao longo do tempo, e esses dados têm que ser credíveis, porque senão corremos o risco do nosso consumidor não considerar que aquela informação é útil e procurar no outro local. E nós queremos evitar isso. E então, o que é isto especificamente? No que é que isto se traduz? Em questões práticas. Traduz em simuladores, calculadoras, assistentes virtuais, ferramentas benchmark, e quando digo ferramentas benchmark, nós estamos a falar de ficheiros de Excel. Isso ainda são um pouco complexos, são difíceis de interpretar. Estamos a falar de uma plataforma que nos ajuda a fazer este benchmark, ou mesmo diagnósticos. Eu tenho aqui alguns exemplos que vou passar a mostrar. Exemplos de empresas que estão em Portugal e uma em específico do Brasil. Ora, a primeira foi ao óbvio. Todos nós, acho eu, quem é que aqui nunca usou um simulador de seguros? Quem é que nunca usou? Levanta a mão. Nunca usou. Nunca usou um simulador de seguros? Ok.
A realidade é que nós muitas vezes queremos fazer este processo, queremos dar este passo na nossa jornada de compra, queremos qualificar-nos e tentar perceber quanto é que pode custar um seguro com estas características e com aquelas. E, portanto, já estamos habituados a ir à net procurar, e eu falei aqui na Logo, eu já fui mediador de seguros, não falei em nenhuma das seguradoras que eu represento, porque a Logo e estas empresas online trabalham muito bem este canal. E, portanto, isto já é dado, nós já estamos habituados a utilizar este tipo de ferramenta. O que é que achamos que ela é demasiado complexa de implementar? Ok, este look é difícil de obter, mas podemos aproximar com uma ferramenta que vocês podem utilizar e começar a utilizar hoje. Então, obviamente, o Seguros Logo permite-nos chegar a um resultado e poder tomar uma decisão informada. Atenção que muitas pessoas depois acabam por dirigir-se a comerciais. Nós estamos num evento de vendas, é normal, e eu ainda tenho clientes que recorrem a mim, passado estes anos todos, apesar de já não ser algo no qual eu estou focado, para tentar fazer depois um seguro. Depois de simularem na concorrência, depois de fazerem as simulações todas online, vêm para converter com a pessoa que lhes é de confiança. Okay? Portanto, isto continua a existir. Outro exemplo, um assistente virtual. Este vem do setor imobiliário, vem de uma empresa portuguesa, que é Soluções Ideais, e o que ele faz, essencialmente, é um formulário que está ali no canto, está bonito, mas é bastante simples na sua funcionalidade. Permite introduzir a zona onde está o meu imóvel, dizer o preço que eu quero por ele, e ele automaticamente vai consultar a base de dados e vai tentar perceber se existem compradores para o meu imóvel àquele preço. E dá-me uma ideia. Eu também, obviamente, brinquei um bocadinho com isto, tentei perceber se esticasse muito o preço, se ele continuava a dizer que eu tinha compradores. Obviamente que ele diz que não encontrou, no entanto, dava-me sugestões, ou seja, permite-me ajustar as características do imóvel, ser contactado por alguém, receber dicas e, portanto, vai-me ajudar a percorrer esta jornada. E, portanto, estamos a falar de um assistente virtual. Outro exemplo vem então do Brasil, do portal Resultados Digitais. Se calhar muitos de vocês seguem este portal. Isto é um portal de marketing e vendas, tem imenso conteúdo. Eles trabalham muito o marketing by engineering. Eles têm se calhar 10 simuladores de tudo e mais alguma coisa, que utilizam para atrair pessoas até ao site deles. Portanto, isto ajuda na partilha do conteúdo, mas também ajuda no posicionamento nos motores de busca. Ora, este em particular é um simulador, não lhe chamarei simulador, uma ferramenta de benchmarking que me permite introduzir os dados dos meus visitantes, as leads, as oportunidades, as vendas, o ticket médio e tentar perceber se para o meu setor eu estou portanto, acima ou abaixo daquilo que são as outras pessoas que preencheram este formulário antes de mim. E, portanto, há aqui um benchmarking simples que me permite ter uma ideia do que é que eu estou a fazer, se estou a fazer bem ou não, face aos meus concorrentes. E aqui, o exemplo que coloquei foi consultoria e treinamento, que seria a minha área, e deu-me então aqui alguns dados possíveis, atenção que aquilo são dados fictícios, deu aqui alguns dados possíveis daquilo que eram as minhas taxas de conversão face à concorrência. Outro exemplo, este até foi montado por mim, é uma calculadora. O Júlio Amaral é um consultor imobiliário que trabalha exclusivamente nova construção. Ou seja, vende casas em planta, construção que as pessoas querem fazer, e é isso que ele se foca. Então, achamos por bem fazer uma calculadora de custos, porque as pessoas muitas vezes não têm noção. Eu quero construir uma moradia, mas quanto é que isto custa? Uma moradia com 3 quartos, com piscina, com isto, com aquilo. Dar algumas características da minha casa ideal e tentar perceber, assim, por alto, se tenho orçamento ou não para comprar esta casa. E, portanto, nós implementámos uma pequena calculadora, isto é o ecrã cortado, mas implementámos uma pequena calculadora que dá uma previsão destes custos. Isto é uma calculadora que se consegue implementar com uma das ferramentas que vou mostrar mais à frente, mas é algo que se implementa em meras horas. A diferença para dar resultados reais é que aquilo que se está a usar atualmente pelos consultores imobiliários é, por exemplo, oferecer um estudo de mercado. Saber quanto é que vale a minha casa. Um sistema desses, face a esta calculadora, nós conseguimos aumentar o número de leads 10 vezes mais pelo mesmo investimento. Estamos a falar de uma mensagem única, porque saber o valor da minha casa toda a gente faz, mas quando eu faço uma calculadora em que dou o valor potencial daquela construção para um nicho de mercado, eu consigo chegar à pessoa certa, obviamente, com um bom targeting de publicidade paga, e consigo converter muito mais facilmente. E, como tal, as redes sociais acabam por nos compensar e dar-nos publicidade paga a um custo mais baixo. E este foi, então, um exemplo. Então, vamos às ferramentas. Vocês viram, então, uma ferramenta de benchmarking, viram uma calculadora, viram o assistente virtual e viram um simulador. Como é que nós podemos implementar isto, mas de uma forma mais simplificada, que não tenha que ser algo que nos consuma o tempo todo, lá está às 24 horas? Podemos fazê-lo usando ferramentas que já estão disponíveis para todos nós, que é que às vezes não sabemos que elas permitem fazer isto. Uma delas é um criador de formulários muito conhecido, que toda a gente usa, que é gratuito. Aliás, tem um plano gratuito, mas para vocês fazerem isto que é preciso, não é o plano gratuito, que permite que vocês criem formulários.
Mas estes formulários permitem sequências lógicas, permitem fazer calculadoras e permitem integração com folhas de cálculo. Com isto, significa que eu posso criar um formulário com vários passos, que façam os vários cálculos, cálculos esses que eu inseri as regras na base de dados e que me dão a resposta ao meu cliente, à semelhança daquilo que aqui estava. Este não foi feito no Jotform, foi feito no concorrente, mas à semelhança deste. Isto em poucas horas pode ser construído. Não é preciso saber programar. Estamos a falar de um investimento de 30 e poucos euros por mês e, de repente, criamos uma peça de conteúdo, do tal marketing por engenharia, que nos ajuda a posicionarmos de forma diferente no mercado. Okay? Então, eu tinha o QR Code, não sei se vocês se quiserem ir tirando tirando os links, mas também pelo nome, se quiserem tomar nota, Jotform, podem depois visitar o site e abrir as vossas contas. O próximo que vou referir é um criador de chatbots. Existem vários, existem centenas, se calhar milhares no mercado, mas eu refiro este em particular porque tem funcionalidades avançadas, mas que não precisa de saber programar. Eu sou muito, apesar do meu background, lá uns anos atrás, muito atrás, era de engenharia informática, depois passou a ser vendas, eu detesto programar. E, portanto, muito menos para alguém que nunca programou na vida, olha, agora vais fazer assim e vais programar isto. Não, isto é configuração. Ora, um chatbot destes permite que eu faça uma coisa como o Eric, que mostrei há pouco, não é? Faça algo disto, ou até mais avançado. Mas, mais ainda, quem falou e-commerce? Este chatbot permite aceder a uma plataforma de e-commerce e tentar perceber qual é que é o stock. Informar que foi feita uma compra, enviar um e-mail. Portanto, ele consegue ter integração com outros sistemas sem precisar de programar. Então, eu consigo fazer uma plataforma que automaticamente utiliza a inteligência artificial ou não, comunica com os meus clientes, dá as respostas e, inclusive, acede aos meus sistemas, seja um ERP, seja o que for, e consegue dar alguma inteligência ao processo, não é? E, portanto, aconselho-vos, IDETA, uma empresa francesa, faz todo sentido e é muito fácil, é um drag and drop e vocês conseguem montar uma plataforma interessante. Aliás, depende muito do gosto de cada um, o design depois é outra questão, não é? Então, tendo isto em conta, nós temos as nossas máquinas de vendas para o inbound, ou seja, nós temos a atração, não é? Criámos então estes mecanismos de geração de leads, que é o que é, o tal 10º ponto da lista do livro de Traction, que é o marketing por engenharia. Vamos então falar do outbound, ou seja, eu quero chegar aos meus potenciais clientes, quero ter algumas ferramentas assim fora do normal, fora da caixa, e existem N, podíamos ter aqui uma lista de ferramentas e correr o risco de me chamarem ferramenteiro, isto é só ferramentas. No entanto, eu tenho que vos trazer alguma coisa prática, não é? Porque eu sempre gostei, olha, como é que eu faço, não é? O que é que me aconselhas para eu utilizar hoje ou amanhã? Então, vamos então falar sobre isso, sobre estas ferramentas que vocês podem utilizar. Se olharmos para o mercado B2B, ou seja, se falarmos das vendas para empresas, obviamente aquela que é inevitável e está aqui porque continua a ser incontornável, usamos o LinkedIn. E nós queremos usar o LinkedIn principalmente porque queremos investigar e tentar perceber quem é a pessoa que vamos contactar. Isto para mim é importantíssimo, a chamada regra dos 3 Ps. Eu quero encontrar naquela pessoa com quem eu quero falar uma pessoa em comum, algo em comum ou uma indústria em comum. Porque vai servir de quebra-gelo. E para isso, não há melhor que o LinkedIn. E no LinkedIn sei o histórico daquela pessoa, sei o que é que a empresa está a fazer, sei as últimas notícias, sei inclusive muitas vezes a faturação que tiveram, sei bastante informação. Portanto, isto é incontornável. Não vale a pena eu entrar aqui em detalhes, todos vocês usam o LinkedIn se estão a trabalhar em B2B, e portanto não vale a pena entrar em detalhes aqui. Mas vale a pena entrar nos outros. Eu vou falar do Tomba, que é uma ferramenta que permite obter e-mails dos vossos potenciais clientes, e esta já acaba de ser um bocadinho fora da caixa. O eMiner, para aquelas pessoas que precisam de vender para empresas que têm lojas físicas, por exemplo, quem trabalha no canal Horeca. E depois para o B2C, vamos falar do Líder, que é um CRM, vamos falar do WhatsApp, porque o WhatsApp continua a ter importância, e obviamente está ali como menção o Facebook e o Instagram, porque esse continua a ser o meio de investigação num particular. Nós temos que continuar a tentar perceber quem são aquelas pessoas quando estamos a tentar vender alguma coisa. Então vamos lá com detalhes e vamos tentar ver aqui uma experiência que podemos fazer, que não está a ser feita ao vivo, mas que fiz ontem. Um dos oradores, cabeça de cartaz deste evento, é o Niraj Kapoor. Eu não conheço o Niraj
E lembrei-me, bom, será que eu consigo descobrir qual é que é o e-mail do Niraj assim de uma forma simples? Se calhar era muito fácil, ele é vendedor, deve ter o e-mail em todo lado. Mas, como um exemplo, aquilo que fiz foi procurar, aliás, o Top Sales Summit tem o link para o LinkedIn de cada um dos oradores, correto? Cliquei, abri o LinkedIn dele e percebi que a empresa dele é o Everybody Works in Sales. Portanto, o laser não chega lá. everybodyworksinsales.com. E então eu fui ao Tomba, inseri o e-mail da empresa dele, inseri o nome dele e ele automaticamente verificou qual era o e-mail dele. E apareceu-me ali, eu é que pus a preto, não vamos estar a mostrar para quem está em casa qual é o e-mail do colega, mas obviamente ele também teria interesse em falar com mais pessoas, venderia os seus serviços. Mas, essencialmente, este sistema faz, de forma regular, procura online quais são os e-mails das pessoas, de vários sites. Tem um batalhão de robôs, sempre a correr a net e a procurar os e-mails das pessoas. E, portanto, ele encontrou o e-mail do Niraj há um ano atrás, verificou há 7 meses e, acima de tudo, por causa daquele checkbox azul, diz-me que este e-mail é válido. Portanto, ele consegue validar que este e-mail funciona. E, portanto, se eu quiser abordar o Niraj, depois de olhar para o LinkedIn dele e depois de ter a garantia que tenho o e-mail dele, eu posso montar um e-mail, mesmo que seja um e-mail a frio, e a probabilidade de eu conseguir quebrar o gelo é maior. Não acham? Se eu tenho a informação do background dele e se tenho um e-mail direto, é muito mais fácil quebrar o gelo. E, portanto, eu com esta ferramenta posso chegar a um site qualquer, fiz o exemplo do Wilton, clicar num botão e obter os e-mails todos do Wilton. Ele vai à net, vai ao LinkedIn, portanto tem uma base de dados de todos os e-mails. Vocês podem estar a pensar, bom, mas isso não está a violar a proteção de dados? Digo eu. Alguém se calhar está a pensar nisso. Não, estamos a falar de e-mails que estão expostos comercialmente. Não. Neste caso, não. Está aqui numa zona, porque estamos a falar de empresas. São e-mails que estão expostos comercialmente. E como tal, ele consegue buscá-los. E às vezes até números de telefone. Okay? No caso de outros países, por exemplo, a América, consegue-se obter números de telefone. Então, este sistema é muito útil e permite fazer este tipo de obtenção de dados sem perder muito tempo. Uma das grandes vantagens que este sistema tem é que permite que se integre com outros sistemas. Por exemplo, se vocês tiverem um CRM e quiserem, de alguma forma, automatizar o processo clicando num botão do CRM, é possível, porque ele funciona em conjunto com isso. Basta clicar num botão e procurar os e-mails todos de uma empresa qualquer. Okay? Aqui não sei se conseguem ver bem, este é o exemplo do eMiner, porque fiz o teste também e pensei assim, bom, se eu quisesse vender um serviço aos restaurantes de Vila Nova de Gaia, como é que eu consigo obter os contactos? Se eu estivesse a fazer pela forma tradicional, se calhar ia ao Google, se calhar ia ao LinkedIn, esse processo ia demorar meses para obter os contactos. Se eu andasse na rua, pior ainda. No entanto, o Google Maps tem esses dados todos, porque as pessoas querem pôr as direções e muitas vezes metem os contactos. Ora, o eMiner o que faz é isso. Eu disse-lhe Vila Nova de Gaia, restaurantes, cliquei num botão e ele em 10 segundos arranjou-me logo 120 e eu tive que parar. Que ele continuava a crescer a lista. E fico com a lista, com os links para o restaurante, o tipo de restaurante que é, a classificação, avaliações, o site e o telefone que está a negro. E, portanto, se eu quiser montar uma campanha a partir de agora, se quiser começar a fazer uma campanha de outbound para contactar estes restaurantes, eu posso fazê-lo. Já não preciso ir lá bater à porta, não é? Tenho os números de telefone. Alguns destes números de telefone, porque os proprietários assim decidiram, começam por 9. E se começam por 9, eu sei que são, provavelmente, os números de quem? Os números pessoais. Que é muito melhor. Se eu vou ligar para 121, eu sei que vou ter uma taxa de conversão nessa chamada muito mais baixa do que se for um 9. Então eu posso simplesmente filtrar por tudo que começa por 9 e começar a fazer chamadas e tentar vender aquilo que tenho para vender. Ou posso, talvez aqui um pouco mais na zona cinzenta, façam tudo o que eu não disse isto. Eu estou a dizer isto tudo de forma experimental. Eu não faço nada destas coisas. Posso inserir estes números todos começados por 9 numa lista do WhatsApp e automatizar tudo isto. E começar a enviar alguma coisa que possa ser interessante, alguma peça de conteúdo, e fazer de forma massiva, gradual, e fazer uma abordagem a todos os restaurantes. Eu não estou a dizer que vocês façam, ok? Pode ser feito. Então, eu digo que é ideal para a Oreca, mas por todas as pessoas que precisam de vender para negócios que têm uma localização física, porque eles vão estar no Maps, porque hoje em dia esses negócios não sobrevivem se não estiverem no Maps, e como tal, nós temos esta ferramenta, eminer.app, que nos permite chegar até eles e obter esta informação. Este é engraçado. Está ali o Filipe, ainda bem que está ali o Filipe, porque foi um exemplo feito com o Filipe. Eu comecei, não sei se conseguem ver aqui o topo, são duas imagens sobrepostas. Este quadradinho do topo direito tem os dados do número de telefone começado por 9 que estava no site do Top Sales Summit. E o que eu fiz foi gravar no meu telemóvel
este número e chamei-lhe Top Sales Summit. Mas tenho um software, que é o Leader.net, em que eu cliquei num botãozinho que está ali sublinhado a dizer Insights, e o que ele vai fazer é pega naquele número e vai à net tentar buscar todos os dados que estão associados àquele número. O que ele fez logo de seguida foi corrigir-me o nome, já não é Top Sales Summit, apareceu Filipe Gomes, Exponor Digital, deu-me 3 e-mails, deu-me o histórico todo profissional do Filipe, só com o número de telefone. Então, eu se quisesse vender algo ao Filipe, bastava guardar o número de telefone, clicar em Insights e obtenho toda esta informação. Isto é B2C, mas na realidade fui buscar os dados, também posso usar para B2B, desde que eu saiba quem é o responsável, não é? Então, tenho, mas tive de fazer este... tive de fazer este teste, não é? Tenho o número, como é óbvio. Mas a vantagem disto, mais uma vez, é acelerar o processo. Porquê é que eu vou procurar o histórico de alguém para tentar qualificar antes de fazer uma chamada? Vou perder horas a tentar perceber quem é aquela pessoa, quando posso simplesmente inserir o número de telefone, gravar e obter os dados todos. E depois faço uma chamada. E depois quebro o gelo. Porquê? Porque tenho ali alguma coisa que temos em comum, que podemos falar. Inclusive, eu tenho os 3 e-mails do Filipe, não é? E, portanto, esta ferramenta chama-se Leader.net. Outro aspecto interessante, eu diria que isto é um extra, que é interessante, e aqui sim poderá estar esta aplicação a violar a proteção de dados. Porquê? Porque quando se instalarem no telemóvel, quando alguém nos liga, ele vai à base de dados e vai-nos dizer quem é aquela pessoa. E às vezes as pessoas têm essa sugestão quando eu atendo o telefone e trato-as pelo nome e elas nunca falaram comigo na vida. Porque o nome surgiu, porque ele foi à base de dados e deu-me o nome da pessoa. Okay? Mas isto está a funcionar, eu tenho instalado o meu telemóvel sugere-me, não digo que vocês o façam, eu faço, mas não aconselho, não é? Se vocês não quiserem, não façam. Mas é uma plataforma muito interessante de ter. Então tenho um bónus, isto foi uma surpresa. Eu trabalho em automação, e uma das coisas que me pedem é a automação do WhatsApp. E a automação do WhatsApp, hoje em dia já existe, o WhatsApp já permite criar um sistema para integrar com outros sistemas. Tem um custo por cada mensagem enviada, cerca de 5, 6 cêntimos, e muitas empresas antes disto já estavam a pedir a automação do WhatsApp. O que é que não era possível? Agora, passa a ser possível, de acordo com os termos e condições do WhatsApp. No entanto, os mecanismos que foram criados no passado continuam a funcionar. Como disse, tenho um bónus porque eu tenho para vocês um software, se o quiserem utilizar, eu vou-vos fornecer, gratuitamente, para poderem automatizar o WhatsApp. E eu vou mostrar agora ao vivo como é que isto funciona. Uma coisa muito simples. E vocês vão ver que não tem complicação nenhuma utilizá-lo, tem que criá-lo, mas se forem curiosos e tiverem jeito para a informática, mais uma vez vocês conseguem criar a automação hoje em dia sem terem que programar. Então vamos lá, ao nosso exemplo. Primeiro, eu preciso de um voluntário que me possa dar um número telefónico, que tenha o WhatsApp, como é óbvio, não é? Então é só um momentinho. 351 92 755 2606. E é, como se chama? António? Ok. Pronto, vou fazer este teste. O que é que isto é? É uma folha de cálculo do Google. O Google dá-nos estas folhas de cálculo gratuitamente. E eu adoro as folhas de cálculo do Google, porque elas ligam com quase tudo o que é sistema informático. E, como tal, nós podemos montar todos os nossos sistemas de automação usando as folhas de cálculo do Google. Porquê? Porque eu podia criar sistemas que colocam aqui os dados automaticamente, venham eles de um CRM, venham da publicidade no Facebook Ads, quando alguém me compra alguma coisa no meu e-commerce. Eu posso introduzir aqui todos os dados e depois enviar informações às pessoas. Seja transacional, seja para dar os parabéns, seja para dar uma notícia qualquer, eu posso começar a enviar mensagem ao WhatsApp e estas custam zero, porque vão usar o meu WhatsApp Web. E então como é que isto funciona? Existe uma extensão para o Google Chrome, e vocês que têm, alguns provavelmente podem ter Apple, também podem instalar o Google Chrome, e devem, porque o Google Chrome permite fazer a instalação de extensões. E esta extensão chama-se Automa, e basicamente é um software que corre no vosso browser que permite ter milhares de automações que vocês querem, sem precisar de programar. Então eu criei esta, chamada Broadcast do WhatsApp, que o que faz é que vai aceder à minha folha do Google, vai ler o número de telefone, vai ler a mensagem, vai-me abrir o WhatsApp Web, vai enviar a mensagem e vai passar ao próximo.
Portanto, se eu tiver aqui 100 mensagens para enviar, ele vai fazer isto tudo automaticamente. Tenho aqui só 2, mas podem-me dar outro número. Já agora, quem quer oferecer mais um número? Sim, só preciso de um. São 2 números ao mesmo tempo. 9, 36, 791, 538. Ok. Temos agora 3 mensagens. A primeira é o meu número de telefone, a segunda é o do António e a terceira é a do João. Eu vou então aqui abrir o meu Automa, vou clicar num botão, que é simplesmente o play, que está aqui, mas eu posso programar isto inclusive para enviar a cada hora, e se eu tiver o browser ligado num computador enfiado em casa ou num servidor, ou seja, estou sempre a enviar mensagens do WhatsApp, e não esqueçam que o Google Sheets pode receber toda a informação lá, o que significa que eu integro com o que eu quiser. E agora o que vou fazer é manualmente. Clique play, agora nos vamos juntar as mãos para ver se não corre mal. Ele vai abrir o meu WhatsApp web, vai enviar uma mensagem para mim mesmo. Isto era o que estava lá na primeira linha, não era? Enviou para mim, vai fechar, vai abrir o do António. E agora vai abrir o do João. E, portanto, eu criei esta automação, posso dizer que eu demorei 1 hora a criar esta automação. Vá, 1 hora, se calhar é pouco, 2, vá. Sem programar, usando o Automa. Portanto, se vocês forem curiosos, podem fazer muita coisa. Tudo aquilo que pode acontecer dentro de um browser, imaginem as possibilidades. Eu vejo aqui que o João já está a imaginar o que é que vai fazer agora a seguir. Não é? Tudo aquilo que pode ocorrer dentro do browser, o Automa pode automatizar. E, como vos disse, eu tenho um QR Code, e vocês podem falar comigo no final também, em que vocês têm lá o link para um vídeo que eu gravei, com os passos de instalação, com o software e com, inclusive, a cópia desta folha de Excel. Ou seja, vocês só precisam de seguir os passos 1 a 1 e, de repente, ficam com o sistema no vosso computador e utilizam como vocês quiserem. Refiro que estão a utilizá-lo, não estão a cumprir com os termos e condições do WhatsApp, porque o WhatsApp pretende que vocês paguem, portanto, usem por vossa conta e risco. Okay? Com isto, termino a minha intervenção, volto aqui à nossa apresentação só para vos deixar então a possibilidade de terem acesso aos meus contactos e ao software em si, e abro então as perguntas, fico a aceitar as vossas perguntas que tiverem sobre tudo o que possa dizer respeito à automação. E obrigado. Temos micro? Por favor. Senão o pessoal em casa não fica a conhecer a pergunta. Objetivamente, neste último exemplo, a informação do remetente é possível customizar ou não? Sim, como eu disse, o Google Sheets assume tudo. Eu posso customizar dentro do Google Sheets, com fórmulas, ou posso, porque o Google Sheets, como disse, vocês se vissem a minha intervenção do ano passado, percebiam que estas duas coisas colam. No ano passado eu montei uma automação ao vivo, para todos verem, utilizando o Google Sheets para enviar e-mails, fazer e-mail marketing, por exemplo. E vocês podem pegar no vosso CRM, através de uma outra ferramenta, podem tomar nota que é o Integromat, que liga tudo a tudo, basicamente, e podem ligar o vosso CRM ao Google Sheets para colocar lá os dados. Agora, o que é que lá colocam? Aquilo que quiserem. Aquilo que quiserem. Só não convém tentar colocar vídeos ou imagens, porque o Google Sheets não os suporta. Mas há alternativas também para isso, enviar um link ou qualquer coisa do género. Obrigado. Mais questões? Tenho só uma questão. O facto, por exemplo, acho que é uma boa ferramenta para por exemplo, lembrarmos de aniversários de clientes e isso. Mas dá para programar para enviar só naquele dia? Ou tem que criar sempre folhas diferentes? É possível alterá-la, é possível configurar. Como eu disse, não é programar, é uma configuração. Eu podia-vos mostrar como é que isto funciona por dentro, mas posso baralhar um pouco. Mas eu vou arriscar, ok? Dentro do Automa, eu tenho aqui uma casinha. No vídeo que partilhei com vocês têm lá esta informação.
Esta é a automação que eu criei e, como veem, tem aqui vários quadradinhos. Isto são as várias etapas. Eu digo que, quando começa, vai lá a minha folha do Google Sheets, retira os dados, depois vai circular todos os dados, depois abres um novo separador com o WhatsApp. Ou seja, é tudo passo a passo. Se eu quiser colocar uma data, posso colocar uma data. Simplesmente meto na folha e meto um filtro a dizer que, quando não estiver naquela data, simplesmente não envia. Portanto, isto permite tudo, não é? Neste caso em particular, e dentro do browser. Portanto, não tem custo, não precisa de servidor. Mais perguntas? Sobre isto ou sobre outras coisas que falei? Percebi que ficaram presos aqui na questão do WhatsApp, mas podemos falar dos outros temas também. Mas é normal, nós falamos aqui na prática. Mais alguma questão? Por favor, aqui o microfone. Relativamente ao e-commerce, que outras ferramentas é que poderia sugerir, nomeadamente na parte da automatização? E em que medida, vamos dizer, é necessário fazer um assessment, uma auditoria, entre aspas, a todo o nosso sistema que nos permita standardizar o processo, integrá-lo, ao fim e ao cabo, com essa interligação com as vendas automatizadas online? Obrigado. Ok. São duas perguntas, não é? Ou seja, quando pensamos em automatizar algo no e-commerce, temos de tentar perceber o quê, não é? Estamos a falar de um funil, de um processo, uma jornada de compra, e nós queremos automatizar algo. Aquilo que eu acho que normalmente tem que ser automatizado é aquilo em que os humanos perdem tempo e que são tarefas de baixo valor. Portanto, esta é sempre a minha sugestão. Por isso é que eu, quando falei em automatizar a parte do outbound, para mim é a investigação de quem é o cliente e não o contacto em si. O contacto não deve ser automatizado. Ora, em termos de e-commerce, que é muito mais self-service, as pessoas acabam por fazer elas próprias a aquisição, a automação pode estar ligada, por exemplo, à própria geração dos criativos da publicidade. Hoje em dia existem ferramentas, isto não é tanto automação, mas existem ferramentas já de inteligência artificial que geram criativos diferentes e que estão constantemente a otimizar. É muito difícil para um humano conseguir gerar variações suficientes para conseguir pôr a rodar e tentar perceber qual é que é melhor. E, portanto, existem softwares que já fazem isto. Ora, porquê é que eu vou aplicar a força humana, pôr lá alguém manualmente a gerar criativo atrás de criativo, para tentar perceber qual é o que funciona melhor, quando um software faz isso por mim e custa algumas centenas de euros, não é? Portanto, pode ser por aqui, mas existem vários processos, desde o próprio fulfillment, não é? Ou seja, eu tenho que enviar alguma coisa, como é que isso está a acontecer? Está integradas as plataformas? Quando há uma compra, há uma remessa que é criada, há algo que é feito automaticamente para enviar o produto ao cliente? Ou é feito manualmente, é confirmado manualmente? Será que podia ser automatizado? Portanto, eu diria que o truque é um pouco esse, é tentar perceber quantas pessoas estão envolvidas num processo, se esse processo é de alto valor para a jornada de compra, não é? E depois tentar perceber qual seria o ganho de introduzir uma ferramenta destas, porque as ferramentas obviamente têm custo, não é? Algumas delas são bastante complexas e às vezes não faz sentido automatizar certos processos, mesmo assim faz sentido manter as pessoas, porque os custos de desenvolvimento da ferramenta e da manutenção são caras. Este é outro alerta que também faço, já agora, só um adicional. Há algo que os informáticos chamam dívida técnica, que é o quê? É o custo de manutenção das várias plataformas que estamos a utilizar a cada momento. E nós temos que contabilizar isso. Porque quanto mais nós adicionamos tecnologia, maior é o custo de fazer manutenção dela. E apesar de eu ser adepto à tecnologia, estou sempre a dizer, cuidado, não metam o prego a fundo, vamos selecionar quais são os pontos onde vamos inserir a tecnologia e depois partimos para a frente. Eu não sei se respondi, se me alonguei demasiado. Sim? Ok. Mais alguma questão que tenham? Aqui o... Boa tarde. Em relação ao Facebook e Instagram, alguma ferramenta de automação que... Há várias. Que seja, ou daquelas que seja mais útil, pronto, que se calhar que julgue mais útil para usar? Normalmente criar à medida. Há várias. No meu caso tenho criado à medida. Fiz algumas experiências, vamos chamar assim, porque estamos a ser gravados. Fiz algumas experiências em que criei alguns robôs que o que faziam, quando trabalhava no setor imobiliário, eu dava formação. Houve uma altura que fiz ali um hiato e comecei a dar formação especificamente para o setor imobiliário. E precisei de me dar a conhecer porque não era um formador conhecido no mercado. E a forma como o encontrei foi começar a criar conteúdo em vídeo e a colocá-lo num grupo de Facebook que eu criei para o efeito.
No entanto, esse grupo não tinha ninguém. Então estava a falar sozinho para as paredes. Tinha convidado pessoas para lá irem. Para convidar essas pessoas, o que é que eu fiz? Fui aos grupos onde os consultores imobiliários já estavam, fiz um robô que automaticamente falava com aquelas pessoas e enviava uma mensagem: olha, vejo que estamos no grupo X, punha lá o tal X, tal personalização, criei um grupo onde tens algum conteúdo gratuito sobre como trabalhar as tuas vendas, como trabalhar o teu marketing. Se tiveres interesse, clica aqui para aderir. E ele fazia este envio de mensagens automaticamente. Então, todos os dias, aquele robô ia escolher um grupo de pessoas, ia enviar mensagens e ia convidá-las a pertencer a outro grupo. O que aconteceu foi que consegui criar um grupo com largos milhares de pessoas muito rapidamente. Portanto, acabou por ser um crescimento rápido e criou-me esta audiência que precisava para vender os serviços. Existem algumas ferramentas, eu por acaso estava agora a tentar me lembrar, mas eu sei que há um CRM com uma abordagem integrada de envio de mensagens, mas não é totalmente automatizado para não quebrar os termos e condições. Mas sim, existem muitas ferramentas e quando não existe, simplesmente cria-se de raiz. Porque hoje em dia a informática permite tudo. Mais questões? Ok. Então, assim sendo, agradeço a vossa presença, espero que tenha sido útil. Se não tiraram o QR Code, se puderem colocar novamente no final, para poderem digitalizar a página. Peço desculpa, foi ele que bloqueou. E ele agora precisa me tirar a fotografia. Aí está. Portanto, podem digitalizar este QR Code, vão ter acesso àquela página que ali está, lá têm os meus contactos, podem colocar questões que tenham, estejam à vontade, eu gosto sempre de falar sobre estes temas, é uma paixão minha, e, portanto, têm lá também então, o guia para poderem instalar este software que aqui está e poderem usar à vontade, com os alertas que já fiz. Obrigado a todos e continuação do bom evento. Nuno, muito obrigado. Agora podem optar entre a sala 1 com a mesa redonda de transformação ou aqui a sala 3 com outros temas, portanto fica ao vosso critério e a escolha, digamos, do consumidor é soberana neste caso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.